Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Diga: sonhos e visões. Sonhos e visões. Olha que coisa extraordinária a promessa de Deus pelo derramar do Espírito Santo. Sonhos e visões falam de projeções. Projeções dos propósitos e os desígnios de Deus para a nossa vida. Os velhos, eles terão sonhos. Nós nunca deixaremos de sonhar, não importa a nossa idade. Amém? Nunca deixaremos de sonhar. Quando eu tinha os meus 40 anos, eu ficava imaginando como vai ser quando tiver 50. Aí eu cheguei aos 50, e fiquei imaginando como seria quando chegasse aos 60. Ainda não cheguei aos 60, mas estou pertinho. Quando eu chegar aos 60, eu ficava imaginando como vai ser aos 70. Quando chegar aos 70, eu imagino como vai ser aos 80. Eu converso com o meu pai, hoje eu conversando com meu pai, disse: pai, como o senhor está? Ele falou: estou muito bem, 99 anos, e ainda sonhando, e Deus realizando os sonhos dele. Ele tinha assim um desejo de morar com minha irmã Verinha, e ele morava com a minha irmã Selene, e ele ficava falando, queria... Pois Deus realizou o sonho dele, está morando com a minha irmã Verinha. Outro dia meu pai chegou para mim e falou assim: eu queria construir uma casa. Eu falei: construir uma casa? O senhor tem 2 casas, 3 casas. Aí tem casa ainda de 7 filhos, são 3 casas, mais 7 casas, 10 casas. Ele falou: mas eu queria construir mais uma casa. Ele falou assim: vamos construir mais uma casa para mim? Eu falei: pai, eu não posso construir mais uma casa para o senhor. Ele falou assim: Jesus está vendo. Queridos, é tão lindo ver a promessa. O Espírito Santo é tão extraordinário, a promessa. Diz: olha, depois eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Sonhos são sementes do coração de Deus plantados em nós. Mas eu quero fazer aqui um parênteses e falar um pouquinho a respeito da aliança, que é o princípio do seminário, que é o portal de acesso ao trono da graça. É o pacto. Geralmente, pessoas mais fracas procuram pessoas mais fortes para se estabelecer alianças. Ministérios menores procuram ministérios maiores para se aliançar, para receber inspiração. É normal você se conectar a pessoas mais fortes, maiores. Isso é saudável. Isso faz bem. Somente o orgulhoso que não busca conexões. Nações e reinos, eles entram em aliança para se defenderem mutuamente. Tem o tratado da OTAN, que é a aliança, tratado do norte, para a proteção de muitas nações. E o presidente da França disse que está com morte cerebral, uma coisa assim, uma afronta. O Trump gostou do que ele disse, para valer, ficou chateadão. Mas a aliança é para a proteção das nações aliançadas. Agora preste atenção. Geralmente são as pessoas mais fracas, ou nações mais fracas, que procuram as nações mais fortes, para que entrem em aliança para serem protegidas. Ou muitas vezes até auxiliadas em provisão. Deus, na verdade, Ele enviou o Filho dele, propondo uma aliança de restauração com o homem. Agora o que cabe a mim e a você é aceitar a aliança e entrar na aliança. A graça foi derramada, mas é uma decisão sua, entrar e tomar posse e participar da graça. A aliança está proposta, mas ela não acontece automaticamente. Agora cabe a você uma decisão, e por esta decisão de confissão, declarar que Jesus é o Senhor da sua vida. Preste atenção, a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Em Tiago diz, e o próprio Satanás e os demônios, a Bíblia diz que eles creem em Deus, mas eles não obedecem. Você sabia que eles creem? Eles creem, eles acreditam, lógico, que eles sabem da existência de Deus, só que eles não obedecem.
Fé e obediência, elas caminham de mãos dadas. A obediência, o viver o princípio e a palavra, é a expressão da nossa fé. Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho. São as boas novas a toda criatura. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O que é esse crer? O crer não é apenas simplesmente uma confissão, eu creio. A fé, ela é expressada pela palavra, mas por uma atitude. A expressão da sua fé se dá por uma confissão, sim, mas também por uma ação. Quem crer e for batizado. Por que eu estou falando isso? Porque começamos o seminário falando a respeito da aliança. E a expressão desta aliança com Deus passa pelo batismo nas águas, que é o princípio da obediência, cumprimento da palavra. Quem crer e for batizado será salvo. A demonstração da sua fé passa pelo batismo. Dia 14, o próximo sábado, teremos batismo. Glória a Deus. É motivo mesmo para nos expressarmos diante de Deus, porque a Bíblia diz que a festa dos céus, quando um pecador se arrepende. Olha isso, se tem festa lá, a gente vai fazer festa aqui. Vai ter festa no próximo sábado. Amém? Nós vamos celebrar juntos. Se uma pessoa passar pelas águas do batismo, já é motivo para celebrarmos. No último batismo tivemos mais de 100 pessoas, uma coisa assim, não foi? Eu não estava aqui. Mais de 100 pessoas passaram pelas águas do batismo. E no próximo sábado teremos o batismo. O batismo é o seguinte: é a sua expressão pública e a declaração da sua fé. Você morre para o mundo, você desce as águas, você é sepultado e você ressurge para viver uma nova vida em Cristo Jesus. É um ato, como um ato profético de sepultamento. Você vai morrer para o mundo. Mas como assim? Morrer para o mundo? Eu vou deixar de fazer aquilo que é agradável no mundo? Depende do que é agradável no mundo. Eu falo assim: o pecado é bom. Tem coisas agradáveis no pecado, tem ou não tem? Mas traz morte. Eu fico imaginando e pensando como que as pessoas, elas entram na rota do vício, da cocaína, da xerocaína, da procaína. Depois elas querem se libertar e muitas delas não conseguem. Muitas não conseguem. Mas sabe por que elas usam aquilo? Porque por um momento cria uma sensação de bem-estar, senão elas não usariam. Se causasse apenas dor, sofrimento e angústia, a angústia vem depois que passa o barato. Aí a pessoa volta em si, aí ela sofre angústias. Mas o batismo, você vem, vai ser processado, você vai ressurgir para viver uma novidade de vida. Agora você fala assim: apóstolo, e ali fica tudo, e eu já saio de lá liberto. Você vai perceber que muitas coisas vêm com você. Você fala: eu pensei que eu sepultei o miserável do velho homem, ele levantou comigo vivo. Mas você vai sendo processado. Eu tenho uma boa notícia para você. Na sexta-feira que vem, 19h30, teremos aqui uma ministração específica a respeito de batismo, aqui no anexo. E às 22 horas nós teremos uma noite de fogo mesmo, uma noite em Betel, que vai ser poderosa, vai ser lá no Setoc. E vai ser a oportunidade para você ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, quando o Espírito Santo vem, meu irmão, aí acabou. Muda tudo. Cadeias são quebradas. Eu me lembro, eu estava falando no culto das 17, quando eu era jovem, eu me esforçava para ser santo. Meu irmão, sem o Espírito Santo ninguém consegue. Eu me esforçava, eu jejuava, e eu queria ser batizado com o Espírito Santo, e a doutrina dizia assim: olha, se você não for santo, você não é nem digno do Espírito Santo. Eu ficava: miserável homem que sou. E eu me esforçava, meu irmão, e não conseguia. Me lembro que um pastor chegou assim, estava a juventude dando risada, brincando, falou: ei, como se a gente fosse carnal e ele o santão, e assim: vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Então sejam santos para receber o Espírito Santo, porque Ele é santo. Falei: como alguém vai se tornar santo sem o Espírito Santo? Não tem sentido, não tem como. Então Ele vem em nós, para habitar em nós, para quebrar as cadeias, os grilhões do pecado, que nos prende, e nos fazer pessoas completamente libertas.
Então, é a oportunidade que você tem de demonstrar diante de Deus, dos anjos, potestades, principados, diante da igreja, a sua fé em Cristo Jesus. Diga, próximo sábado. Que horas? Não, sábado, 15 horas no CETOC. 19h30 vai ser a ministração aqui no anexo, na sexta-feira. Tá bom? Sexta-feira, às 19h30 aqui. Às 22 horas, nós vamos para o CETOC. E vai ser o toque de Deus em nós. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Eu quero voltar aqui para esse tema de hoje, que é um tema muito importante para nós. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Os sonhos são sementes do coração de Deus plantados em nós. Sonhos são como pontes que nos conectam ao nosso propósito. Os sonhos são como pontes que nos conectam ao nosso propósito. Você vai começar a sonhar de tal forma que as pessoas vão dizer assim: ei, desce um pouquinho, está muito alto. E você vai continuar sonhando. Amém? E nada e nem ninguém vai impedir você de sonhar. Nós vamos continuar sonhando. Sonhando com a conquista da cidade, da nação e das nações da terra. Nós temos sonhos pessoais que diz respeito ao indivíduo, do bem-estar. Nós temos sonhos que diz respeito à família, que são legítimos. Nós temos sonhos que diz respeito ao empreendedorismo, isso é legítimo. Sonhos empresariais, de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento intelectual, são sonhos legítimos. Sonhar com a casa própria, isso é legítimo. Tudo isso você pode estabelecer, mas você não vai deixar de estabelecer essas projeções dos sonhos do coração de Deus para a conquista da cidade, para a conquista da nação e das nações da terra. Você está me ouvindo? Os sonhos são projeções. Os sonhos são sementes do coração de Deus plantados no nosso coração. E nós viveremos os sonhos do coração de Deus. Nós não morreremos, nós viveremos e contaremos os feitos do Senhor. Mexe com o teu irmão, diga: você não vai morrer, meu irmão. Você vai viver e você vai contar os feitos e as maravilhas do Senhor. Deus, Ele trabalha com sonhos, projeções de Deus no nosso coração. No capítulo 37 de Gênesis, esse texto fala a respeito de José e a sua família. José tinha 17 anos quando teve o seu primeiro sonho. Ele teve um sonho meio estranho, mas era Deus falando com ele e fazendo projeções do que ele seria no futuro. Olha isso, os sonhos são projeções de Deus que antecipam o futuro no nosso coração. Que esse negócio vai acontecendo, Deus vai falando. Eu me lembro quando nós começamos a nossa jornada ministerial, eu não entendia nada, eu não sabia nada, eu não sabia muitas vezes nem para onde eu estava indo. Eu fiz como Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai. Tudo que eu queria ser era empresário. Eu queria ser bem sucedido, para financiar o reino de Deus, a obra de Deus. Isso que estava no meu coração me constrangia a Marisa. Depois, quando eu me voltei completamente para o ministério, nós entramos numa crise, porque não concebíamos isso. Estávamos formatados para o empresarial, para sermos investidores do reino. Mas Deus começou a fazer projeções no meu coração, para sermos uma fonte de bênção para a cidade, uma fonte de bênção para a nação, uma fonte de bênção para as nações da terra. E Deus então foi me dando sonhos, e Ele foi moldando a minha mente, o meu coração, e eu fui contemplando aqueles sonhos, e sonhando os sonhos de Deus, e nós nos tornamos o que nós nos tornamos hoje. Mas o que nós nos tornamos hoje não dá para se comparar o que nós seremos amanhã. Você me ouviu? O que nós somos hoje não dá para se comparar o que nós seremos amanhã. A próxima década vai ser uma década de crescimento, de frutificação, de multiplicação e de expansão. Amém? Daqui a pouquinho eu vou liberar a palavra profética. Daqui a pouquinho que eu falo, semana que vem, na outra semana em Hanukkah, eu estou assim para falar. Mas vou falar na hora certa. Amém? E nós nos tornaremos exatamente isso.
Sonhos são projeções de Deus, que antecipa e abre as cortinas para que a gente possa ver o que nós nos tornaremos amanhã. Interessante essa questão de sonhos, quando criança, quando meninos, as imaginações, e muitas vezes passamos pelas nossas crises na formação da identidade mesmo, de quem seremos, e a crise da adolescência, da juventude, dentro dos desafios que temos, para nos tornarmos gente mesmo, assumindo responsabilidades, e há muitas crises, e na jornada da vida, muitas pessoas, elas vão até os 60, 70, 80 anos, 90, e vivendo as suas crises, mas Deus vai antecipando algumas coisas. Deus trabalha assim. José, ele teve um sonho. Ele estava no campo com seus irmãos. Eram 11 irmãos que ele tinha. 11. É um bom número para ter de filhos. Jacó teve os seus 12. Fala para você que você já passou da hora. Você agora não vai ter mais, né? Eu só vou ter filhos espirituais. Milhares. E milhares e milhares. E muitos netos, e bisnetos, tataranetos. E aí sim, vou pôr para quebrar mesmo. E José teve esse sonho. Ele viu que estava no campo com seus irmãos. De repente, 11 feixes vêm e se curvam diante do feixe dele assim. Os 11. Ele chega para os irmãos e diz assim: ei, tive um sonho com vocês. Que sonho? Sonho que nós estávamos no campo. Estávamos colhendo. E os feixes de vocês se curvaram diante do meu feixe. Os irmãos disseram assim: ei, está sonhando demais, hein, menino? Você acha que você vai reinar sobre nós? Porque eles entenderam na hora o que José estava dizendo. Mas não era José, era o próprio Deus falando com ele, o que ele seria. Mas na cultura hebraica, o menor sempre vai ser o menor. E ele vai ter que submeter à hierarquia dos irmãos mais velhos. Com a morte do pai, o primogênito reina, e todos obedecem. Então os irmãos estavam dizendo: ei, menino, você acha que nós nos curvaremos diante de você? Ele falou: é o que eu sonhei. Deus falou comigo. E é o que vai ser. Os irmãos dele o odiaram ainda mais. Presta atenção. Ser pessoas comuns não gera muita intriga não, muita confusão. Mas quando você começa a destacar nos seus sonhos e compartilhar os seus sonhos, e vai avançando no seu sonho, meu irmão, se prepara, porque a guerra vem. Entre você e o cumprimento do sonho, tem um deserto, tem um tempo árido, tem um tempo onde você vai ser processado, para gerar em você uma personalidade, para que quando o sonho se manifestar, você esteja pronto para assumir aquele lugar que Deus se preparou para você. Então preste atenção, talvez você esteja aí sendo processado, você não entende, você já queria estar aqui, você está aqui. Fala: por que eu não estou aqui? Porque você está preparado para estar aqui, e outros estão aqui, outros estão ali. Deus não vai antecipar, vai ter o processo. E passa um tempo e diz: ei, tive outro sonho. Você teve outro sonho? Outro sonho. O que você sonhou? Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Uau, o que você sonhou? Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E ele compartilha até agora, até o pai vai saber do sonho. E o que o sonho queria dizer? O sonho queria dizer que é o seguinte: vai chegar o dia que papai, mamãe e os irmãos virão e se curvarão diante de você. Aí foi demais para a cabeça dos irmãos. Eles saíram para apacentar o rebanho do pai. E chega um tempo que o pai chega para José e diz: olha, os teus irmãos foram, eu quero que você vai ver como estão os seus irmãos. E ele vai. E quando ele se aproxima dos irmãos, alguém diz assim: ei, olha lá, lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e vamos ver o que acontece com o sonho dele. Aí Rubem intervém e diz: não, nós não podemos derramar o sangue do nosso irmão, vamos lançá-lo numa cisterna, deixa ele morrer na cisterna. Mas a intenção dele era livrá-lo. E de repente vem uma caravana, e alguém diz: olha, ao invés de matá-lo, vamos vendê-lo. E ele foi vendido como escravo, e foi parar na casa de Potifar. Queridos, é tão extraordinário, porque ele chega na casa de Potifar como um escravo, um jovem de 17 anos. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele,
O Senhor era com ele, e tudo que ele tocava, colocava as mãos, o Senhor fazia prosperar. A casa de Potifar entrou num novo ciclo de prosperidade e de bênção por causa de José. Aí ele vai ser acusado falsamente pela esposa de Potifar, ele vai ser lançado no cárcere. Mas a Bíblia diz que lá no cárcere o Senhor era com ele, e ele se tornou próspero no cárcere. Então, prosperidade não diz lugar, não diz respeito a lugar, diz respeito à presença de Deus na sua vida e os sonhos que Ele tem implantado em você. Prosperidade não diz respeito ao lugar. Quando a mão de Deus está sobre você, projetada através de sonhos, você chega no deserto, o deserto reverdece, floresce. Dá para entender? Ele estava no cárcere, mas o Senhor era com ele. Meu irmão, ele se tornou o líder do cárcere. O carcereiro confiou a ele todos os outros presos. Se tornou como que o diretor do presídio. Ó, o sonho dentro dele. Cisterna não foi capaz de arrancar a semente que Deus plantou nele. O ódio dos irmãos não fora capaz. A acusação falsa não fora capaz. Ele permanece no propósito. Quando chega aos 30 anos de idade, ele vai interpretar os sonhos de Faraó. Ele vai ser estabelecido como governador de todo o Egito. Percebe? Sonhos são projeções de Deus. Ele nos transporta, antecipa o futuro, nos conecta a Ele, para que possamos vivê-lo. Os sonhos não nos deixam imunes dos problemas desta vida, queridos. Não, queridos, esquece. Não tem como você não ter problema nesta vida. Quantos não querem mais ter problema na vida? Todos, graças a Deus. Senão eu ia orar para estar para o lado de lá. Não tem como, você vai permanecer aqui. Os problemas estarão aí para você administrá-los. Mas você vai superar, porque nós entramos já na guerra com uma declaração profética que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele? Os sonhos são projeções de Deus. Agora preste atenção. Quando Deus disse para Abraão assim: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus disse para Abraão: sai da tua terra. A terra de Abraão era uma terra confortável. Muitas vezes nós vamos atrás do conforto, olhamos pelo prisma natural. Eu disse que se você olhar pelo prisma de Deus, você vai para o deserto, e no deserto você tem provisão. Mas se você olhar pelo prisma natural e humano, você olha para as campinas do Jordão, e lá você vai passar necessidades. Você vai para um palácio, e no palácio você passa necessidades. É você estar alinhado com o plano e o propósito de Deus para a sua vida nesse tempo, que vai fazer de você uma pessoa plena e levar você a desfrutar de provisão completa. Abraão, ele foi chamado: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu sem saber para onde ele estava indo, mas saiu, ele obedeceu. Eu vi algo interessante que fala a respeito de mandamento e instrução. Nós temos os 10 mandamentos: não matarás, honra pai e mãe. Isso é mandamento. Quando vem a instrução é um direcionamento. Não tem sentido. Quando Naamã foi ao profeta, o que o profeta disse a ele? Não foi nem um profeta, mandou um recado para ele: vai lá e diz para que ele entre no Jordão 7. Por que não podia ser uma vez? Não tem sentido ser 7 vezes? Mas o profeta disse 7. Se o profeta falasse 6, era 6. Se ele falasse 10, era 10. Mas ele disse 7, isso é instrução. E quando você faz e cumpre a instrução, o manto que está sobre o profeta recai sobre você e você prospera. Um amém, pelo amor de Deus, onde eu estou? Ô Robson, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Cadê a irmã, aquela que grita aqui? Não veio hoje, né? Eu senti falta dela, a Ivani, né? Tem que ter uns irmãos assim. Nós somos do fogo, somos pentecostais, pode falar aleluia, glória a Deus, se expressar, meu irmão. Vai recebendo. Isso. Nós somos pentecostais. Pelo amor de Deus. Vai mudar esse negócio aqui, Jorge. Vai incendiar. Estou sentindo no meu espírito. Algo vai pegar fogo aqui. A gente vai entrar em outra dimensão mesmo. Eu estava numa igreja essa semana, que eu viajo, no domingo eu vou à igreja. Estou de férias. Estava nem em férias. Foi uma semana que eu fui curtir com minha esposa. Obrigado, eu já falei, né, sobre isso.
E se alegra por isso. Se você se alegrar porque eu fui, você vai também. Você fala, ai, rapaz, foi viajou com esse pastor Maria, eu comecei com ela, vou terminar com ela. E quando eu for assim descansar uma semana com ela, fala, oh, graças a Deus, nossa posse está lá, porque ele vai voltar assim, meio cheio, bem cheio. E é verdade. E eu fui participar de um culto extraordinário. Falei, Rebeca, tem algo diferente. Tem algo diferente. E Deus está se movendo, meu irmão. Então vai se movendo nele. Amém? A gente não está no velório. Nós não estamos celebrando, vendo aqui. Jesus está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Glória a Deus. Mas Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Fazendo, a projeção é sai. Ele não viu a terra. Ele começou a jornada, mas ele trouxe consigo quem? Seu sobrinho Ló. Presta atenção. Ló significa véu. Ló significa o quê? Véu. No mundo islâmico eles usam o véu. Cobre a face. Ninguém enxerga direito com o véu. Ofusca a visão. Então Abraão, ele tinha com ele uma pessoa que o atrapalhava na visão. Ele não via plenamente. Era um fator limitador. Quando Deus tirar algumas pessoas da sua vida, não se aborreça não. O véu está sendo removido. Muitas vezes a gente fica chateado. Fica chateado, na verdade, magoado. É livramento. Presta atenção, muitas vezes é livramento. Ai, meu namorado terminou comigo. Livramento, meu irmão, dá graças a Deus, solta fogos. Eu estou em depressão. Não entra em depressão não. Vamos celebrar. Deus tem coisa. Eu posso estar com essa. Eu já estou ficando titia, estou com 18 anos. Já estou ficando para titia. Meu irmão, 18 anos. Tem com 20 anos, 25 anos. Está na flor da idade. Mas eu já estou com 30, está na flor da idade. Eu estou com 40, e aí? Vai aparecer o príncipe encantado. Não tem idade. Abraão, Deus falou com ele, 75 anos. E agora, chegou a hora. Mas a Sara era estéril. Não olhe para a esterilidade de Sara, eu estou fazendo a promessa. Já a projeção. Ele não conseguia sair dessa dimensão. Deus o tirou para fora da tenda. Capítulo 15. Deus o tira, o chama para fora. Quando Deus se apresentou a ele, ele já estava como que embaçado a visão. Mas quando Ló separou de Abraão, Deus levanta os seus olhos e vê uma nova projeção. Pessoas podem se tornar um véu diante de nós, sistemas religiosos podem se tornar véu, impede que a gente enxergue além. Conceitos, ideias, estão formatados na nossa mente assim, um quadradinho. Deus quer nos levar além. Amém? Então Deus vai remover algumas coisas da sua vida. Vai tirar alguns impedimentos para você enxergar um pouco além. Mas no capítulo 15, Abraão estava frustrado e Deus aparece a ele novamente. Deus é bom, Deus é lindo, ele vem falando, vem repetindo. Falou, Abraão, não temas, a tua recompensa vai ser grande. Aí Abraão diz, a minha recompensa vai ser grande? A mim não me tens dado filhos. O Senhor não cumpriu o que prometeu. É exatamente isso que ele está falando. Você não cumpriu na minha vida o que o Senhor prometeu, o tempo passou. Falou Abraão. E Abraão diz mais, o meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer. Já mudou o foco. Vai ser Eliezer coisa nenhuma, Abraão. O teu herdeiro vai sair das tuas entranhas. Eu falei, eu vou cumprir a promessa na sua vida. Meu irmão, Deus é cumpridor de promessas. Agora você precisa projetar. Nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Nós andamos mais na dimensão da carne, voltados para baixo, volte para cima. Deus falou, levanta os teus olhos, olha para os céus, conta as estrelas, conta. 1, 2, 3, não dá para contar. Falou, assim será a tua descendência, projeção. Deus projetou o futuro de José nos feixes, no sol, na lua, nas estrelas. Deus projetou a nação de Israel dentro de Abraão, olhando para os céus, contando as estrelas, e olhando para a terra e contando o pó da terra. Conta o pó da terra, se você vai poder contar. Fala de uma descendência espiritual e uma descendência biológica. Hoje nós somos filhos de Abraão, fomos alcançados por essa promessa que Deus fez a ele. Diga projeção. Como você se vê até o final do ano? Como você se vê na próxima década? Como você se vê na sua vida pessoal, familiar? Como você se vê como família? Se veja num lugar extraordinário, maravilhoso. Estava conversando com Gabriel e Israel, são meus sobrinhos. Um é arquiteto
e outro dentista. E ele é casado com a Ju. A Ju é engenheira. O arquiteto casado com a engenheira. E eles projetaram umas férias. São jovens. Na Tailândia, em Paris, na Suíça. E se olhassem pelos prisma natural, era impossível. Mas eles projetaram isso. E o tempo chegou e eles foram. Ele falou assim: apóstolo, e trouxeram até um presentinho para mim, um chocolate suíço. Chocolate suíço. E eles trouxeram, eu já repetindo o que eles trouxeram, né? Trouxeram um chocolatinho suíço, tá? Ele falou assim: apóstolo, tiramos umas férias maravilhosas. Você está sonhando com o quê? Eu estou indo para a praia, mas vou comer uma farofão lá na praia. Eu saía de Campo Grande, meu irmão. Sabe aquela Gengis Khan? Que nem conhece Gengis Khan. Conhece Gengis Khan? Você conhece, Ana? Gengis Khan? Conhece? Conhece não? Gente assim não conhece Gengis Khan. Gengis Khan é um aparelhinho assim, e você coloca carvão, e ele é tipo um alumínio, e você coloca carvão e vai colocando os bifinhos assim. Hoje o chique é o seguinte, é aquele que você vai naqueles restaurantes suíços assim, que você coloca na mesa aquela fundir. Tem na chapa, né? Tem na chapa e tem na pedra. Tem no óleo e tem na pedra. E a gente viajava, eu já levava o isopor com a carne do Mato Grossense, para não comprar carne lá. Falou, mas lá era mais barato que aqui. Mas a mente da gente não permitia que a gente comprasse lá. Já levava tudo assim. E a gente ia lá e ficava no lugar e a gente ia assando e comendo aquilo ali. Mas Deus projetou algo diferente dentro de mim. E Deus vai projetar algo diferente dentro de você. Amém? Seja fiel no pouco. Se for preciso ir com gente, vá, mas vá. Eu vou passar ali na beira do rio Anhanduí. Vai! Vai, meu irmão, projeta alguma coisa. Vê a natureza. Sua família com você ao lado. Lá no Parque das Nações, projeta o piquenique lá no Parque das Nações. Celebra. Amém? Aí depois você vai sonhar com as Maldivas. Se você quiser um pouquinho mais para o sul, vai para as Malvinas. Dá para pensar assim? Deus trabalha assim. Os sonhos são substância. Agora presta atenção. Tudo isso é para alinhar a nossa confissão. As palavras são substâncias que o Espírito Santo vai trabalhar ao nosso favor. Você vai colocar diante dele as palavras. Ele vai tomar essas palavras e vai trabalhar por você. Se as tuas palavras forem negativas, o Espírito Santo não tem como trabalhar no negativo. Ele quer o positivo. Eu testemunhei hoje aqui, que eu chegando no culto das 10 da manhã, ouvi um testemunho do senhor Sebastião Karamalak. Ele foi acometido por um câncer. E o médico disse: olha, é cirurgia e quimioterapia, não tem outro jeito. Ele falou: doutor, Jesus me curou. Ele falou: agora a gente vai ter que operar a cabeça, porque a cabeça não deve estar boa. E toda vez que ele ia no médico, o médico mostrava e via, falou: temos que fazer a cirurgia. Ele falou: doutor, Jesus me curou. E os filhos dele falaram: não vou fazer cirurgia. Ele falou: mas como? E os filhos vieram e falaram: eu estou curado. Olhava lá o diagnóstico, o câncer estava lá. Ele dizia: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Jesus é o médico dos médicos. Aí os filhos disseram assim: olha, deixa ele vai pescar, depois a gente vê. E no momento certo ele vem e faz. Ele foi pescar, voltou, foi fazer os exames, tinha mais nada. Curado. Presta atenção, o Espírito Santo, ele trabalha com as palavras, são substâncias. Por isso a importância desta projeção. Não é aquela projeção astral, você sai do corpo, flutua por aí. Não, isso não. É você se mover no Espírito. Sai da dimensão da alma, da carne, entra no Espírito. No Espírito, meu irmão, as impossibilidades caem por terra. Tudo se torna possível. Tudo é possível que crê. Jesus, tudo é possível que crê. Quando o anjo Gabriel veio anunciar o nascimento de Jesus, a menina disse assim: mas como isso vai acontecer? Eu sou virgem, eu nunca tive relacionamento com homem algum. Vai descer sobre você o Espírito Santo. Ele disse assim: ô Maria, tua prima Isabel, aquela que era estéril, ela está grávida, esse já é o sétimo mês, para aquela que era considerada estéril. Dentro da tua casa, já há marcas, evidências, daqui aquilo que Deus fala, Ele cumpre, Ele pode cumprir. Ele faz da mulher estéril mãe de filhos. Isabel está grávida. Era João Batista que nasceu. Olha isso.
Sabe por quê? Ele diz, porque para Deus não existe nada impossível. Não tem impossível para Deus. Agora, alguém vai dizer, apóstolo, isso é para Deus, agora eu vou trazer para você. E a gente vai encerrar. O grupo de louvor já pode se preparar aqui. As irmãzinhas ali, isso, vem para cá. Obrigado. Agora olha só, vamos encerrar aqui. Jesus subiu ao monte, é chamado Monte da Transfiguração, um lugar glorioso. Transfigurou-se. Irmão, a glória estava lá. Só que chegou um momento, Jesus falou, ei, vamos descer do monte, que está bom demais, vamos descer. Porque olha o que está acontecendo lá embaixo. Lá no pé do monte, um pai trouxe um filho, para que os discípulos de Jesus expulsassem o demônio do menino. Eles não puderam expulsar. E quando Jesus chega, ele diz, ó, geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar isso, essa incredulidade de vocês? Aí ele pergunta, há quanto tempo acontece isso? Ele falou, desde quando ele é criança. Eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Mas se tu podes, ajuda-me. E Jesus falou, se tu podes? E a resposta vem, tudo é possível ao que crê. Quando você chegar lá no Setoc, você vai encontrar um versículo na entrada, tudo é possível ao que crê. E tudo é possível. Deus está tirando você da dimensão carnal, passando pela dimensão da alma, chegando na dimensão do Espírito. Essa projeção, antecipando aquilo que Ele tem para você. O pensamento de Deus para você é bom, para sua família é bom, para nossa cidade é um pensamento bom, para nossa nação é um pensamento bom. Já deu certo. Você pode aplaudir a Ele?